eu devo andar. Eu aprendi nos filmes pra um dia usar um certo ar cruel de quem sabe o que quer. E aí, William? Show de bola, cara. Luz e fim de tarde, meu rosto encontra luz. Não posso compreender, não faz nenhum efeito a minha aparição. Será que errei na mão? As coisas são mais fáceis na televisão. Mantenho passa, alguém me vê, nada acontece. Não sei porquê, se eu não perdi nenhum detalhe. Onde foi que eu errei? Ainda encontro a fórmula do amor. Programa Sábado com Robson de Rosa. Eu tava triste, tristinho, mas sem graça que a top model magrela na passarela. Eu tava sozinho, mas solitário que um paulistano, um canastrão na hora que cai o pano. Eu tava mais bobo que banda de rock e um palhaço do circo Vostok. Mas ontem eu assisti um telegrama. Era você de Aracaju, do Alabama, dizendo: nego, sinta-se feliz, porque no mundo tem alguém que diz que muito te ama, que tanto te ama, que muito te ama, que tanto te ama. Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado. Dá bom dia, portuguesa padaria. Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado. Desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Oh mama, oh mama. Eu quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser o seu papai. Mama, oh mama, oh mama. Eu quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser o seu papai. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando mais um Sabadão, seu talk show de Ibitinga e região. Sabadão está no ar a partir de agora, sempre com um convidado especial. E hoje o nosso convidado é uma pessoa pública do mais alto escalão. Estou falando aqui dele, o vice-prefeito de Ibitinga, polêmico às vezes na rede social, uma pessoa que às vezes debate com críticas e mais críticas, também diretor do SAAI, pegou uma bucha pela frente, está tendo que se virar nos 30 aí. Bom dia, Frauso. Bom dia, Robson, William. Primeiramente, quero cumprimentá-lo. Ronaldo. Frauso Rui Sanches, ontem, completando mais um ano de vida, colhendo mais uma flor. Bonita essa frase, né, Frauso? Você tem problema de falar a sua idade? Não, nenhuma. É. 49, ontem eu cumprimento. 49 mesmo? 49 Mais novo anos, que eu? né? 49. Poxa, que legal. Pensei que fosse mais ou menos da minha idade. Os melhores são de 73, Tem né? 50? Fevereiro de 73. Brincadeira, tenho 56 anos. Ronaldo Camargo, um bom dia para você. Bom dia. Começando Estamos mais um aqui sábado aí. novamente, Tá funcionando esse microfone seu? Está funcionando, estou ouvindo perfeitamente, fique tranquilo. Aliás, Robson, não sei se você observou que nós recebemos mais som aqui, mais caixas, a Exatamente. seu pedido, né? Porque os retornos são muito importantes. Então, ó, pessoal, fique ligado porque o programa hoje é polêmico. Pois é. Na verdade, estamos recebendo mais som. Eu vou explicar para o ouvinte, porque primeiro, a gente está ficando velho, Ronaldo, vai ficando surdo, né? Primeiro fica cego, Não é, eu depois também fica não surdo, ouço, depois eu fica também não broxa. ouço. É nessa... Ronaldo, explica para mim. Primeiro frio. Não deixa eu explicar não, que ele vai falar besteira. Não. Vamos pular essa, não? Então Tem- tá, vamos tem pular, como? galera. Edson Maia, obrigado. Obrigado, Robson. Prazer estar aqui de novo. Não necessariamente nessa ordem. Então, Às vezes muda, viu, O Robson? Ronaldo que sabe a ordem certa. Então, da... ele não quer falar. Não, eu mas- vou contar aquela história que você me disse, hein? Eu vou contar. Hein? Prazer Vai. estar aqui com vocês, de novo. Mais Obrigado, um sábado. viu, Maia? Vamos nessa. William Marcos, tudo bem? Oi, só o Frausto tem menos de 50 aqui, né? Do resto, do... Quantos anos você tem, William Marcos? 50. 50 anos?
Pô, Eu sou velho mesmo. 67 modelo 8. Robson. Eu nasci em Porpeta tem dezembro. menos. Você é? 67 modelo 8, que eu nasci em dezembro. Mais novo que eu então- também? Opa. Meu Deus do céu, tinha Ó, velho, hein? o Robson, disse que o Porpeta já tá bravo, porque diz que ele tem menos de 50. Verdade. O Léo Porpeta tem 24 anos, na flor da idade. Uhum. Experiência. Exatamente. Bom, gente, começando mais um sábado hoje, tem bastante papo para falar com o Frauso aqui. O Frauso veio comemorar o seu aniversário com a gente. E para isso, o que o Frauso trouxe aí, ô William? Rapaz, tem um risoto de shimeji, que shimeji é um cogumelo. O que é o O shimeji? shimeji é um cogumelo asiático. Aham. Tem vários tipos de shimeji, né? O fungi, que é um cogumelo do sul do Chile, ou se encontra ele também na Itália. E tem o champignon, o shimeji, que são mais da Ásia. Mas é produzido aqui. Inclusive aqui em Bitinga tem um pessoal que produz um shimeji. Quando eu era universitário, ô William, tinha aqueles cogumelos da faculdade. Não, aí você vai achar esse cogumelo lá em São Tomé das Letras. Não é? Não, nada a ver. Não é que, né? E a gente tem o filé mignon também, viu? Ó, medalhão de filé mignon. Você vai gostar, viu, Frausto? Você é filé Hoje, mignon mesmo? Ou... Não, esse é filé mignon. Ah, então tá. A carinha dele. Gente, começando Tá mais baratinho. um sábado. Frausto, é um prazer recebê-lo aqui. Mais uma vez, né? Segunda vez que você participa aqui. Sim, o prazer é meu e estamos à disposição. O Ronaldo fez uma provocação em um programa polêmico, mas eu acredito que não vai ser, não. Pelas explicações, a gente vai tornar ele mais transparente. Mas você sabe que a polêmica que eu falo é que o setor ele gera essa polêmica, né? Você sabe disso. As perguntas, os questionamentos, né? E o melhor de tudo é que você não foge dos questionamentos. Então fica melhor ainda o debate, não é? Agora o duro é quando você pergunta e o cara foge, o cara pula uma coisa, vai para outro lado, né? Sai pela tangente. Então o importante é que você responde. É isso que eu gosto. Não, com certeza, né? Sempre quando chamado, até por um pedido aí da nossa prefeita, né? Para dar transparência, eu acho que como figuras públicas, né? Sou vice-prefeito ali à frente do SAI, da autarquia, eu acho que a gente não tem mais do que a obrigação mínima de dar transparência aos dados. E é com isso, inclusive, que a gente vem trabalhando aí nesse último ano, né? Estou há um ano ali à frente do SAI, agora em fevereiro está completando justamente um ano. Levantamento de dados, informações, e estamos aqui para fazer, dar algumas risadas, ouvir algumas músicas aí de MPB, como já passamos para o Maia, e também explicar coisas mais sérias aí, como a questão do SAI e essa reestruturação que a nossa autarquia está passando e vai precisar ainda para os próximos anos. Ô, Frausto, a semana passada você esteve na minha sala, a gente conversou. Eu vou te colocar aquela colocação que eu fiz naquele momento. Como é que você foi parar nessa bucha chamada SAAI? Estava sossegado, vice-prefeito, de repente pegou a autarquia sem dinheiro nenhum, quebrada praticamente, tá lá aguentando xingamentos na rede social, enfim. É um problema, você sabe disso, tem consciência do pessoal, das críticas que a população em si faz, né? Como é que você foi parar lá, Frausto? Então, Robson, ano passado, né, eu estava à frente da Santa Casa, né, fiquei lá quase 4 anos, também é uma situação Sim. bastante difícil. E aí no É final... pior, o SAI ou a Santa Casa? São duas situações difíceis, né? Porque um lida com saúde, lida com um setor que falta muito dinheiro, né? As Santas Casas, não é de Bitinga, as Santas Casas do Brasil inteiro enfrentam já de muitos anos, né? O repasse SUS não é suficiente para manter e por isso muitas delas hoje estão em situação muito difícil. Então eu entrei lá para reorganizar essa estrutura e graças a Deus entramos aí com um déficit na Santa Casa anual de 3 a 5 milhões de reais, acumulou uma dívida de mais de 20 milhões de reais, pagamos aí quase 3 milhões de reais nesses quase 4 anos que eu fiquei lá, e fechamos 2020 com 30 mil apenas negativo no saldo do ano ali. Na verdade, o déficit era de 3 milhões ano? Robson, quase todo ano isso. Nossa Você tem uma Senhora. ideia, já acumulou uma dívida de mais de 20 milhões de reais. Só do fundo de garantia dos funcionários são mais de 12 milhões de reais, que inclusive não se conseguia calcular. A Justiça nomeou 6 peritos judiciais, 6 peritos, e eles não conseguiram fazer o cálculo. Quando eu entrei e vi esse problema todo, né, eu falei, gente, tem que calcular essa dívida, pelo menos tem que saber o tamanho. E isso não estava nem incorporado no balanço da Santa Casa. Então aí com os estagiários, com os funcionários da Santa Casa, quero aqui agradecer toda a equipe, inclusive do RH da Santa Casa, nós fomos aí quase 3 anos para conseguir levantar. Porque de 2006 para frente, a Caixa tem os arquivos eletrônicos. Então você pega a planilha eletrônica e faz o cálculo, uma fórmula simples, e você traz a valor presente. De 2006 para trás, e remete a uma dívida desde 98, que não se recolhe de forma correta o FGTS, que está judicializado, inclusive, 24 anos atrás? foi tudo manual. Tem Nós tivemos gente que olhar dessa aqueles época livros. ainda, Frausto, ou não tem mais? Não, já tem muita gente falecida, né? sim. Mas os herdeiros e sucessores têm direito. Mas assim, trabalhando dessa época não tem ninguém mais. Não, dessa época não. Aí, o que teve que ser feito? Teve que se olhar aqueles livros antigos, folhear um por um,
encontrar o funcionário, ver os meses que foram não pagos, lançar numa planilha de Excel e trazer a valor presente. E foi aí que nós conseguimos chegar nesse cálculo, né? Fizemos uma apresentação para a Caixa, né? Porque a Caixa é quem tem que renegociar essa dívida. E teve até uma proposta, mas aí veio a crise, pandemia, essa história toda deu uma esfriada. Então, aí a prefeita, no final, né, na eleição, a gente teve que se afastar por uma questão política do momento. E aí ela falou, olha, gostaria que se você pudesse me dar uma mão ali no SAI, nós estamos enfrentando uma situação difícil também, né? 2 anos de pandemia, dívidas da população com o SAI. E aí eu saí da Santa Casa e fui para o SAI. São 2 situações bem diferentes, mas o SAI é uma situação... é pior que a Santa Casa. É uma situação mais difícil, Robson, porque na Santa Casa era mais fácil você conseguir recursos para quando faltava. No SAI é muito mais difícil, porque é uma autarquia. E vamos ser francos, né? Por ser autarquia, por vender um serviço, ela tem que ter o equilíbrio econômico, né? Mas está muito longe disso. Eu acho que o próprio psicológico da pessoa, já vê a saúde como deficitária. Então nunca espera assim a excelência no serviço. É ou não é, Ronaldo? Mas o SAI não. O SAI já é uma coisa assim, eu pago a conta, eu quero a minha água certa em casa. É mais ou menos por aí? Sim, tem uma venda, né, de serviço, vende água, vende tratamento de esgoto. Então se espera que esse serviço, pelo que a população paga, seja suficiente para remunerar isso. Mas ao longo do programa aqui nós vamos discutir um pouco mais, né? Como eu já conversei com você, a gente fez um levantamento desde 1999. Nós pegamos todas as correções de água que aconteceu aí no SAI e não conseguiu, ao longo desses 23 anos, refletir nem a inflação do período. Então por isso que o SAI hoje enfrenta uma situação tão difícil, né? Pode falar, Ronaldo. Eu tenho uma dúvida, né? Porque se fala de tanta conta. Você falou agora da Santa Casa, depois você falou do SAAI, né? E a gente fala de milhões como se estivesse falando de R$1, R$2. É preocupante demais uma dívida como essa. Existe um problema sério, né, nesses 2 setores. E como que você encara essa solução? A pergunta. Como que podemos resolver esse problema hoje, aonde você está, que é o SAAI, essa dívida monstruosa que nós temos, né? Porque um valor como esse, ele tem jeito de ser pago? Ronaldo, tem, e vou usar um exemplo, Matão. Eu conheci a Denise, que é a gestora da Santa Casa de lá, que entrou lá, se não me falha a memória, 85, 87. A Santa de Casa de lá estava falida na época. Exato. E aí teve um conselho de administração formado por empresários do município. Que ajudou muito. Que ajudou muito. E ela à frente, né, já desde o início desse trabalho, e eles conseguiram transformar a Santa Casa de Matão num exemplo. A ponto de que, alguns anos atrás, acho que um pouco antes da pandemia, eu estive lá conversando com ela, eles tinham um contrato de prestação de serviço com a Prefeitura de Matão para fazer a gestão da UPA deles lá. E a Prefeitura de Matão ficou 6 meses sem pagar a Santa Casa pelo serviço que eles prestavam. Na administração anterior, do Schettini. Eu acho que sim. E a Santa Casa de lá, para você ver como que eles estão equilibrados financeiramente, que eles conseguiram bancar durante 6 meses, não entraram na nova licitação para fazer a gestão, e aí provavelmente devem ter entrado com processo contra. Então, existem exemplos de gestão em Santas Casas que dão certo. E esse foi o modelo que nós buscamos trazer para Ibitinga. Ibitinga está sobre uma intervenção judicial há quase 15 ou 16 anos, que 2003, se eu não me engano. Não acaba nunca isso, Fraude? Então, tinha um papo de que estava terminando, ia acabar. Essa foi a intenção. Quando eu entrei, quando a prefeita pediu para eu ir lá na Santa Casa, nós fomos buscar exemplos, né, onde deram certo. O seu Edson Rogatti, que é o presidente da Associação das Santas Casas, entidades filantrópicas do Estado de São Paulo, fomos lá, inclusive nos filiamos, nos tornamos associados deles também. Então eles estão dando treinamento, capacitação, e fomos conhecer o trabalho da Denise lá em Matão. E é isso que nós trouxemos para cá. Formamos o Conselho de Administração também na Santa Casa de Ibitinga. Esse conselho está fazendo uma gestão compartilhada, né, com a Santa Casa. E a ideia é que realmente a prefeitura não continue lá. Ou transforma logo no hospital municipal, né, e aí encampa de vez, ou devolve, porque a intervenção é judicial. Então quem está à frente da Santa Casa, a princípio, é a Justiça, que terceirizou, porque você imagina, o juiz não vai tomar conta de uma Santa Casa. Então ele passou a gestão para a prefeitura. Mas 15, 16 anos, das duas uma. Ou municipaliza logo de uma vez, ou passa para, como fez Matão, né, para um conselho de administração. E a nossa ideia é que isso siga nesse ritmo, né? A prefeitura sempre vai precisar de alguns serviços, mas que esse conselho de administração, junto com a gestão da Santa Casa, faça esse trabalho como bem fez Matão. Matão, para mim, é uma referência, um exemplo, e é isso que nós buscamos lá durante os quase 4 anos que eu tive lá. E até quando vai essa? Só que tem um detalhe, viu, Rob? Se você me permite, né? Matão é uma cidade abençoada em relação aos empresários, que entenderam que a cidade precisava do atendimento médico. Não é só para o povão.
também para eles, porque eles também vão precisar da Santa Casa. E lá se uniram, não tinham essa rivalidade de uma empresa com a outra, fizeram o grupo Gema na época, né? E esse grupo se uniu com dinheiro de dentro das empresas doando para o hospital. E aí acabou com o problema. Né? Se a cidade seguisse esse modelo, tivesse esse apoio, com certeza nós teríamos também uma situação melhor aqui também. Né? Mas complementando, Ronaldo, pegando um outro exemplo, eu fui conhecer um trabalho que é feito pelo Frei Francisco. Frei Francisco, ele dirige hoje quase 90 entidades filantrópicas São Paulo e Brasil afora. Inclusive aquele barco do Papa, né, que passa lá pelo Amazonas, é ele que faz a gestão financeira, administrativa. Então é um frei que toma conta, através de uma OS, para um monte de entidades aí no estado de São Paulo. E ele também faz gestão de um monte de hospital. E não sendo Grupo Gema, de Matão, essa história toda, ele consegue mostrar que é viável, que é eficaz. Claro, você precisa envolver a sociedade. Por exemplo, ele vive fazendo eventos nas cidades onde eles fazem gestão desses hospitais. Aqui em Pirajuí eles têm lá o hospital psiquiátrico, eles têm ali para recuperação, né, de drogados, eles que tocam. E eles vivem fazendo eventos para arrecadar dinheiro, porque o dinheiro que o SUS repassa não é suficiente. Então você precisa envolver a sociedade. Então quando você consegue esse engajamento da sociedade, das pessoas, dos empresários, você consegue sim também fazer uma boa gestão. Ô Frauso, se começássemos do zero hoje na Santa Casa, tirássemos lá todas as renegociações de dívidas que são pagas, fundo de garantia atrasado, enfim, começássemos hoje um negócio chamado Santa Casa. Ela é viável financeira ou ainda assim não é? Robson, até do ano passado, né, que eu estava à frente lá, ano passado não, retrasado, né, porque agora nós já estamos em 22, foi em 20, da forma como nós deixamos, se nós não tivéssemos que pagar, já no segundo ano que eu estava lá, se nós não tivéssemos que pagar todas as dívidas, os bloqueios judiciais que tem, né, por exemplo, o repasse da Unimed, tem mês que não recebe um centavo de repasse da Unimed, porque tudo fica bloqueado judicialmente em vários processos. Uhum. Então isso diminui muito o caixa da Santa Casa todo mês. Se hoje não tivesse as questões judiciais, a Santa Casa já era superavitária no segundo ano que eu entrei. No segundo ano a gente já tinha conseguido passar ela a ser superavitária. Mas tem muitas dívidas e muitas que você não tem como fugir, porque é bloqueio judicial. Bloqueia no repasse. Não seria interessante, você disse a possibilidade da prefeitura assumir a Santa Casa? William, eu acho um pouco difícil, porque constitucionalmente a saúde, né, é obrigação do município, mas a saúde básica. E o município de Ibitinga, quando nós entramos, ele não tinha nem 26% de cobertura da atenção básica do município, que é a obrigação constitucional do município, que é o atendimento no bairro, o programa de saúde da família, estratégia de saúde da família, né? Nós conseguimos mais que dobrar. Hoje, acho que nós já estamos batendo 51% ou 52% de cobertura, que é pouco. O ideal era chegar próximo a 80%. Por quê? Em torno de 20 e pouco por cento da população tem plano de saúde. Então já está coberto com outras formas, né, mais eficientes. Então nós precisamos chegar a 80%. E o município já não tem recurso suficiente para fazer essa atenção básica. Nós precisávamos implantar em mais bairros aquela estratégia de saúde da família, que é aquela pessoa, o médico, o profissional de saúde que vai na casa da pessoa. Quando você cuida, por exemplo, do diabético, num bairro, cuida para que ele não tenha desenvolvimento, por exemplo, do pé do diabético, vai desafogar o hospital automaticamente. Vai desafogar o hospital, vai desafogar a UPA. Se você cuida da pessoa hipertensa, da pessoa acamada, na casa dela, que aí é a estratégia de saúde da família, essa história toda, você faz com que a urgência, a emergência e os hospitais tenham também uma redução. Tem um trabalho da USP, de Ribeirão Preto, que fala que você consegue reduzir desses casos graves, né? Não do atendimento em geral, mas dos casos graves, você chega a reduzir quase 80% da necessidade de utilização dos serviços de urgência e emergência quando você tem uma boa cobertura da atenção básica no município. Então nós vamos focar nisso. Se o município tivesse muito recurso, tivesse condição também de tocar uma Santa Casa, eu acho que seria o ideal. Mas eu acho que tem a sociedade pode fazer isso, exemplo de Matão, a exemplo do Frei Francisco, né, que faz um trabalho espetacular tocando 90 entidades Brasil afora. Eu acho que existe sim na sociedade essa obrigação. Serviço secundário e terciário de saúde é responsabilidade do Estado e do governo federal, não do município, né? Ô Frauso, você disse que muitas vezes, o repasse da Unimed é um exemplo, fica bloqueado lá. Não consegue desbloquear, fica perdido esse dinheiro. Perdido assim, fica no processo. Né? Isso daí ele já vai direto para, por exemplo, não volta mais. Uma determinada empresa de materiais ortopédicos, né, que entraram com processo,
eles têm lá um valor mensal, então São eles processos bloqueiam. de fornecedores. Isso, processo de fornecedores e às vezes de ex-funcionários também. Tem Aham. processos de ex-funcionários, Ações trabalhistas. que acabam retendo ali valores, né? Pois é, Ronaldo, pode falar. Ô, Frau, você está falando na área da saúde, e a mesma coisa a gente transfere também para a parte do departamento de água, né? Porque mexe com a população, mexe com o bolso das pessoas, né? E quando você chegou no SAAI, né? E você deve ter acompanhado, né, todo o trabalho que foi feito anteriormente. Você encontrou já uma série de problemas, como encontrou também na Santa Casa, é isso? Sim, Ronaldo, eu não tinha conhecimento pleno, né? Mas tinha uma noção tinha já. uma noção de alguns problemas. Assim, um conhecimento mais pleno da situação foi julho e agosto, quando nós fizemos aí todo um levantamento durante esse período, né, esse primeiro semestre do ano passado, junto com a equipe do SAI. Então quero aqui aproveitar e agradecer Mirella, Luana, o Andreu, todos ali, né, sem citar muitos nomes para não esquecer de ninguém. Nós fizemos aí um levantamento. Nós levantamos informações desde 99. Custo, receita, despesa, as correções que foram feitas na água e no esgoto, os investimentos, todas essas questões nós planilhamos, colocamos em gráficos, tabelas, slides para apresentar para a prefeita e para a equipe, depois para os vereadores de forma individual, depois na tribuna da Câmara, eu fiz questão de que ficasse registrado isso também até para a história na tribuna da Câmara, e para o Ministério Público. Nós fomos a fazer essa mesma apresentação para mostrar o que acontecia. Então, uma situação, um conhecimento pleno das ações, nós tivemos mais claro isso a partir de julho. Mas, Ronaldo, sempre quando toca nesse assunto, né, as pessoas querem remeter ao Frauso fazendo crítica ao gestor anterior ou fazendo a outras gestões. É aí que eu ia entrar na outra pergunta. Só complementa, porque eu já vou te fazer uma outra em relação a isso. Então, eu não estou aqui e em momento algum para fazer crítica a ninguém que me antecedeu. Eu acho que cada um que me antecedeu tentou fazer da melhor forma e com as ferramentas que tinha. Nós atravessamos 2 anos de uma pandemia super complicada, né, onde teve, inclusive, recomendação do Ministério Público de que não fossem feitos os cortes. Não era uma obrigação, era uma recomendação. Né, contanto que em agosto, final de agosto, começo de setembro, que foi a apresentação que eu fiz para o promotor, eu falei, olha, doutor, se nós não pudermos fazer cortes, a população já acumulou uma dívida de mais de 5 milhões de reais com o SAAI. E mês a mês vem caindo a receita. Para vocês terem uma ideia, no mês de agosto do ano passado, né, a receita vinha caindo todo mês, 80 a 100 mil reais a menos todo mês. Chegou em agosto, nós arrecadamos exatamente para pagar energia e folha de pagamento. 2 despesas. Tudo bem que essas são as 2 maiores despesas do SAI. Eu falei, doutor, se nós não pudermos fazer corte para a população voltar a começar a pagar as contas, fazer as correções, os reajustes, mais 2, 3 meses nós não vamos ter dinheiro para folha de pagamento no SAI. E aí ele falou, né, falou, olha, mas a promotoria nunca proibiu que fossem feitos os cortes. Foi feito apenas uma recomendação. Então tem que ser feito esse trabalho, o senhor está me mostrando isso, a decisão é do gestor, a decisão não é do promotor. Não são críticas, eu quero que você entenda isso. No passado, eu estou dizendo, você falou do passado, nas administrações anteriores, se nós tivéssemos a lei de responsabilidade fiscal já, porque eu não sei quando que ela entrou, 2000. Né? Ela começou a funcionar. Você acredita que nós estaríamos numa situação bem melhor? E outra, junto a isso, na época, a política, nós não podemos deixar de falar isso, você também não vai deixar de comentar. Porque é muito prejudicial para o político, né? Eu vou cortar a água da população, eu vou tirar meu voto. Né? Naquela época, se tivesse feito já o sistema de corte, como a CPFL faz hoje, como outras instituições, a situação do SAAI seria diferente? Você acredita? Eu não só acredito, como tenho certeza que seria diferente. Mas não é uma situação de curto prazo, Ronaldo. É isso que eu queria, até aproveitando o momento aqui, deixar e fazer essa reflexão para a população. Nós fizemos um estudo, que eu vou reforçar aqui de novo, desde 1999. E hoje eu pedi, né, para a Aline, que é do expediente lá da prefeitura, para ela me passar os decretos de correção de valor de água anteriores a 99, que nós não tínhamos até o momento e nós estamos fazendo esse estudo. Não foram feitos adequadamente, é isso? Não foi corrigido nem a inflação do período. Aí fica difícil. Então, o que acontece nessa situação? Se você não faz as correções nem da inflação do período, o seu poder de investimento, o seu poder de realização, no caso da autarquia SAAI, ele foi se perdendo com o tempo. Eu vou citar aqui um exemplo simples. Toda a rede de tubulação do centro é de amianto. Amianto hoje é até proibido, não se pode utilizar mais para rede de condução de água. Da época do Vitor Maida. Vitor Maida foi década de 40. Então vocês imaginam, dá o quê? 70, 80 anos atrás que foi feita aquela tubulação. Da ETA, da Estação de Tratamento na Dom Pedro para trás, é tubulação de ferro da década de 30.
Então, os hidrômetros do município, somente na região central, eles têm mais de 30 anos de uso. Fala-se que o hidrômetro não pode usar mais que 5 anos, porque a cada ano depois do 5º ano, ele vai perdendo eficiência de leitura. Hoje tem uma estimativa, por cima, de um projeto que a gente fez em 2019, chama Plano de Perdas, que nós temos aí entre 25% e 30% de perda de leitura no município, que os hidrômetros não leem direito. Então, e por que foi feito? Por que aconteceu tudo isso? Por falta de investimento, porque não teve recurso. Nós temos uma cidade que chama Nova Odessa. Eu tive a condição, fui lá visitar. É exemplo, 60 mil habitantes. Nova Odessa criou uma legislação em 73, então há 49 anos atrás, no ano que eu nasci, onde ela começou a corrigir valores de água, fazer investimentos. Hoje Nova Odessa é exemplo e é autarquia. Então muitas vezes fala em privatização, eu não sou contra a privatização, mas nós temos também como autarquia jeito de fazer funcionar. Depende se nós fizermos e tomarmos as medidas necessárias, que não são politicamente muito agradáveis, como você falou. Ô, Fraus, você disse que desde 99 vem havendo esse problema aí nas administrações anteriores, coisa e tal. A bomba estourou agora. Na verdade, eles vinham mascarando a situação e só estourou agora devido à pandemia, ou não? Estourou porque tem que estourar mesmo? Robson, Porque chegou num ponto que não dava mais. Conversando com os funcionários mais antigos, essa questão de estourar cano, falando até no estouro, né? Estourar canos ali no centro, na Doutor Teixeira, na Dom Pedro, essa história toda, isso vem de 15, 20 anos atrás, Sim. Não é de agora. Por quê? Porque são canos da década de 40, né? Então, não tem como, né? Ter resistência e suportar mais. Então, não é um problema de agora. O que vem se fazendo é empurrando o problema com a barriga. Só que uma hora ia ter que ser tomada uma decisão, porque os problemas surgem. Já vem sendo empurrado pela barriga faz tempo, sim. então. Então, o que aconteceu? Uma não correção dos valores, investimentos que não foram feitos ao longo de décadas, né? Então, de novo, não estou aqui para ficar criticando quem me antecedeu ou os próximos. Foi uma questão de decisões políticas, na minha opinião, incorretas, né? Ficou no âmbito político e não no âmbito técnico, diferente do que aconteceu em Nova Odessa. Penápolis, vamos falar um pouco mais próximo nosso aqui também, é uma autarquia, é um exemplo de gestão. Fui lá conhecer inclusive com os vereadores, nós estivemos lá com os vereadores da Câmara. Vamos para Catanduva daqui a alguns dias, visitar Catanduva também. E quando a gente compara com esses municípios, nós vemos que dá para fazer. Só que de longa data, eles vêm fazendo os investimentos necessários que Bitinga deixou de fazer. Aí é o problema. Hoje, para corrigir todo esse tempo, é complicado. Das duas, uma. Terceiriza, privatiza, é uma saída. Só que essa conta vai ser cobrada pelo terceiro. Ele não vai fazer de graça isso. Ou a gente, de repente, faz, que é o que a gente está estudando, possível linha de crédito junto a bancos para fazer esse investimento e aí, junto com o poder público local, pagar isso ao longo de anos com investimentos, com financiamentos, como às vezes a gente faz na empresa da gente. Não sei se você já foi tomador de crédito em banco, eu... Direto. Na área rural... Na área rural, muitas vezes a gente quer plantar pomar novo, quer fazer um investimento em irrigação, não tem o dinheiro todo de uma vez, você vai no banco, toma o dinheiro e paga o financiamento. Então nós estamos vendo, inclusive, essa possibilidade também junto aos bancos, né, de um fornecimento de crédito, para corrigir parte dessa defasagem de muitos anos. Frauso, eu sou muito direto, né? Às vezes com a minha pergunta, às vezes até a pessoa fica até um pouco chateada e me disseram que você ficou chateado naquela colocação do Ministério Público em relação ao sistema de tratamento de água e esgoto. Agora é a oportunidade de você esclarecer, né? Eu fiquei sabendo que vocês conversaram com o Ministério Público e tinha um prazo, né? E eu não sabia disso, né? Por que eu questionei o Ministério Público? Eu disse que nos dias de hoje vocês são cobrados. Como que pode uma cidade hoje, como Ibitinga, não ter um tratamento de esgoto, né? Tendo uma estação lá pronta e era para estar funcionando. Como que está esse processo? Explica para o nosso ouvinte, que está aí na rádio agora acompanhando, o porquê que vocês tiveram esse prazo e o que está acontecendo com o tratamento de água e esgoto da cidade. Ronaldo, a questão do tratamento de água e esgoto foi um trabalho que o SAI assumiu sem colocar valor a isso. Então, lá em setembro de 19, quando o SAI assumiu a estação de tratamento de esgoto Ibitinga, ele deixou o mesmo valor, 50% do esgoto. Nós temos cidades próximas a nós, como São Carlos, que cobra mais que 100% hoje da tarifa de esgoto sobre a tarifa de água para fazer a gestão de esgoto do município. Na verdade, o esgoto é mais caro que a água. Sim, já tem municípios que o esgoto é mais caro que a água.
São Carlos é um exemplo próximo aqui da gente. E fazem um bom trabalho lá na cidade de São Carlos. Então, lá atrás, aí vem os erros que eu falei. Ao longo de toda a história, alguns erros foram cometidos, vários inclusive, de não colocar valor sobre esse serviço que estava sendo prestado. E não se conseguiu fazer os investimentos necessários. Então, queimou-se a bomba em setembro, final de setembro do ano passado. Não tinha reserva porque ela já estava queimada também. Essa bomba, para você ter uma ideia, para consertar ela, quase R$150 mil. Parte dos equipamentos são importados, se não me falha a memória, da Alemanha. Então chegou, o SAI não tinha dinheiro para fazer essa reforma, porque não tinha o dinheiro, precisou enviar um projeto para a prefeitura, que enviou para a Câmara, e aí você tem todos os trâmites para escorrer, você não faz isso de um dia para o outro. Quando chegou para a empresa ser contratada e que ganhou a licitação para fazer o trabalho, a empresa não tinha todas as peças porque estava dependendo dessa importação desses equipamentos, óleos, tinham vários itens lá, não vou lembrar de cabeça agora. Então ficou pronto agora no final de janeiro, a bomba foi entregue, só que nesse meio tempo nós tivemos 44 furtos no SAI, sendo que 3 foi na elevatória onde estava essa bomba. Aí, para arrumar toda a parte elétrica, mais de R$70 mil. O SAI teve que se organizar, com todo o aperto financeiro que o SAI tem, ainda teve que se organizar para levantar esse dinheiro para comprar. A primeira empresa que ganhou, ela ganhou a licitação, aí nós pedimos para ela entregar os materiais, eles falaram, nós vamos entregar só lá para meados de fevereiro, final de fevereiro, porque nós não temos, está em falta o material. Aí tivemos que abrir um processo interno para chamar a segunda convocada, a segunda ganhadora, para ver se ela tinha os materiais para pronta entrega. Então, infelizmente, no poder público, quando você não tem um bom planejamento ao longo de muito tempo, com reserva financeira, essa história toda, nesses momentos de emergência, que aí você podia abrir mão de uma contratação emergencial para o serviço ser mais rápido, acontecem situações como essa. Você aonde hoje é jogado esse esgoto, se você não tem um tratamento? Esse esgoto, como acontece em todos os locais quando tem esse problema similar, ele já tem um desvio que é feito, então ninguém fez nada diferente, o projeto já é feito desse jeito. Então ele tem um desvio, porque você pode ter problemas, acabar a energia, no gerador não funcionar, então ele já tem uma saída de emergência que despeja no rio. Então ele está sendo despejado no rio sem o tratamento. Então você entendeu porque eu perguntei do Ministério, né? Porque o Ministério Público e também os órgãos ambientalistas da natureza, eles não querem que isso seja despejado dentro do rio, né? Porque vai acabar com tudo. Então, por isso que eu fiz esse questionamento e agora estou explicando aqui por que o Ministério Público não tinha cobrado da cidade de Ibitinga e eu já vi cobranças em outros municípios. Foi esse o meu questionamento. Então, mas essa cobrança, Ronaldo, tanto para o Ministério Público e essa explicação para o DAE, para a CETESB, quando aconteceu o problema lá em setembro, todos os órgãos foram comunicados, porque eu já sei desses problemas. Então, nenhum desses órgãos deixou de ser avisado pelo problema que estava acontecendo. Qual que foi o problema que nós não conseguimos atender? Foram os prazos. Infelizmente, os prazos não conseguimos atender devido a toda essa burocracia que eu falei. Isso, se a autarquia está com reserva financeira, ela tem a disponibilidade, a possibilidade de fazer o que se chama de contrato emergencial. Aí você consegue acelerar o processo. Nesse caso, como não tinha a reserva financeira, não tinha como fazer, nós dependemos de todo esse aparato. Mas CETESB, DAE, Ministério Público, todos já têm ciência desde o acontecimento lá atrás. Ô Frauso, na verdade a estação de tratamento de esgoto foi a maior obra realizada em Ibitinga, coisa de 40 milhões de reais aí, em 3 administrações, para ser concluída essa obra. Como é que o governo do estado vê essa obra parada hoje? Robson, tenho certeza que não vê com bons olhos. Como aconteceu, sabe, o governo sabe? Como aconteceu sim, o DAE, né? O DAE é o órgão do Estado que fez, inclusive, a gestão e acompanhou toda a obra. Como aconteceu aqui próximo, na gente, Taquaritinga, né? Enquanto estava fazendo a obra aqui, o pessoal do DAE falava com a gente, olha, não deixa acontecer em Ibitinga o que aconteceu em Taquaritinga. E aconteceu a mesma coisa em Taquaritinga? Taquaritinga não chegou nem a funcionar. Taquaritinga deu tanto problema no funcionamento que ela, até o momento, a estação de Taquaritinga não está funcionando 100%. Eles estão no processo de revisão. Nós fomos lá também com a equipe nossa do SAI para conhecer o trabalho que eles estão fazendo. Eles estão fazendo uma bela de uma reestruturação lá. Então a ideia nossa é seguir esse caminho. Ibitinga ainda funcionou um tempo, está parado nesse momento por uma questão da bomba elevatória, né? Que o esgoto ele vai por gravidade até lá na estação de tratamento e lá no fundo do IP ele tem que ser bombeado, né, para a parte mais alta e aí descer por gravidade. Taquaritinga não tem rio, onde é que o esgoto é despejado? Não tem um córrego. Tem? Tem um córrego lá, eu não lembro o nome, mas eu lembro que do lado da estação passava um córrego lá. E é tudo jogado lá, depois obviamente
É. No caso, não é o caso de Taquaritinga, porque não funciona, né? É. Agora eu não sei, porque quando nós fomos lá, uns 4 ou 5 meses atrás já, eles estavam em fase já de quase conclusão da obra. De repente eles já até terminaram, de repente até já está tratando. Lá tinha um acordo no Ministério Público, né? Também com prazo, que teve que ser renovado, porque eles também não conseguiram. Lá, acho que 10 ou 12 milhões de reais eles gastaram para fazer a recuperação da estação deles. Fraus, vou pedir para você falar uma música que você queira ouvir aqui. Depois você vai me explicar como é que é vender a janta, aliás, vender o almoço para comprar janta. Quero saber dessa história, porque não é fácil não, né, Fraus? Não, é difícil, mas não é impossível, né? Sim, eu vejo ali que tem já. condição. Vamos lá. Pede a música aí, Fraus. Não, a gente conversou com o Maia, ele fica à vontade, qualquer MPB. Ele pediu uma música aqui da Ana Vilela. Tem algum significado pra você essa música? As duas músicas que eu falei, o Trem Bala, né? Aham. E como que é o nome da outra? Promete. Promete. O Pedro e a Lorena, né? Os gêmeos, meus filhos, tá. eles gostam muito de cantar. Às vezes quando nós Seus estamos... filhos já falaram que você parece com o príncipe do Xerec? Você já ouviu isso? Ainda não. Mas você já ouviu isso? Não. Cara, você já assistiu? Já me chamaram de Visconde de Sabugosa. Não, mas já assistiu o Xerec? Já. Tem um príncipe lá, não tem? Aquele bonitão de olhos azuis. Tá, sei É a que tua é cara. o filho da bruxa Não é a lá. cara dele, William? Exatamente. Igualzinho. Já me chamaram, o branco do olho é igual, né? Mesma coisa. Mas parece mesmo. Então, Fraus. essa Vamos lá, música, então, essas duas, Aham. o Pedro e a Lorena, às vezes, eles pedem pra minha esposa colocar no celular, né? Pra eles virem cantando, porque eles gostam de cantar essas duas músicas Que aí. remete realmente Sim, a filhos, né? filhos, Bem legal. família. Vamos lá, então. Promete que não vai crescer distante. Promete que vai ser pra sempre assim. Promete esse sorriso radiante todas as vezes que você pensar em mim. Promete cuidar bem dos seus cachinhos e sempre me abraçar quando eu chegar. Promete sorrir sempre com os olhinhos e cantar cantigas na sala de estar. Que eu prometo ser pra sempre o seu porto seguro. Eu prometo dar-te eternamente o meu amor. Promete aproveitar cada segundo desse tempo que já passa tão veloz. Me lembro quando você chegou nesse mundo, sorrindo aos poucos quando ouvi a minha voz. E hoje corre pela sala, brinca de existir, giz de cera, pega. Eu só sei sorrir ao imaginar você crescer. Para um pouco com a bagunça, deixa eu te olhar. E o tempo voa e olha só, você sabe falar e diz tudo que eu preciso escutar. Promete ser pra sempre o meu menino, me deixar cantar pra te fazer dormir. Que eu prometo te cuidar pra sempre. Eu te amo infinito, meu guri. William Marcos, estou vendo aí medalhões de filé mignon. Parabéns, Edson Maia. Bonito, não conhecia essa música. É muito bacana. É show. Ô, Robson, Aliás, foi um Vai chorar coisa, essa. pediu Ô, aí, eu prestei atenção nela, tirei, já tinha ouvido, mas nunca tinha tocado. é do Maia agora. Vou colocar ele numa sinuca, que Ah, o meu programa é legal. Sim. Eu, curiosamente, no programa passado, que nós gravamos, tem aquela comida deliciosa, que você sabe que eu não gosto, né? Então eu fui saborear e usei o banquinho dele. Aí eu fui olhar aqui na Acredita cola. que o Ronaldo, nós gravamos um programa de manhã com o deputado Ricardo Madalena e o Ronaldo... Não O que vi a nós hora servimos de ser manhã foi servido estrogonofe. o almoço. Ele comeu e tá aqui esperando o medalhão, não foi nem embora. Claro. Tá aqui sentado no mesmo lugar. Ele foi almoçar. Eu fui Foi almoçar, almoçar? Robson. Almoçou e voltou Eu comendo. almocei aqui, fui almoçar e voltei para jantar.
Mas deixa eu só Vai lá. fazer uma pergunta, fiquei curioso. Você falou que a idade é o ouvido, né? A idade são os olhos, né? Começam a faltar para você Isso enxergar. depois dos 40, né, Ronaldo? E mesmo vendo que temos uma cola ali, né, na música, eu queria perguntar para ele como que ele entende que a música, ele põe uma letra em cima, outra embaixo, a outra lá em cima, a outra ali, e longe. Como que você consegue? Então, isso aí faz parte de tudo. As letras em cima são os acordes que eu tenho que fazer aqui, Ronaldo, por isso. E isso é dessa forma É mesmo. dessa forma mesmo. Essa maluquice E aquelas aqui. letras, aqueles, né, cifrão, aquela... Então, tudo isso aqui são os Ela é acordes a que estão em partitura cima. musical, né? É tipo uma partitura. Então isso prova que não é para mim isso Não. nunca, né? Eu Tem que gostaria estudar. de cantar. Na verdade, tem que estudar bastante para você começar a pegar isso. Não, é para todo mundo. Música é para todos. Cara. É muito- Música é universal. Tem que tirar o chapéu, viu? Parabéns. Ô, Tirar o Ronaldo Camargo, ouvintes, bom, você que nos acompanha aí, tem um pessoal todo que fica atrás das câmeras. E tem uma menina que trabalha com a gente aqui, é uma profissional sensacional, a Elisa. Eu nunca vi ela dando uma risada. Você já viu, Ronaldo? Eu nunca ouvi a voz dela. Eu digo que eu nunca Pois ouvi a é, voz então. dela e ela fala demais, Robson. Vamos ouvir. Fala demais? Ah, nossa, ela não para de falar. Verdade? Vamos ouvir ela um pouquinho aqui. Me segue aí, ô, João. A iluminação não vai pegar você aí. hein, A Robson? Elisa, ela é filha do João Batão, você conhece? Tudo bem, Elisa? Tudo certinho. Por que você é tão tímida assim? Não escuta nem sua voz, nada. Coitadinha, nem na rádio. velho. Primeira Elisa. vez que eu ouço a voz dela hoje. Ela não É gosta. tímida mesmo, Elisa? É uma profissional, bom, como o João também é, né? O Diego, todo mundo aí. É, enfim. Linda e outra, competente no último, né, João? Máxima. Responsável, Muito top. enfim. É, como é que é vender o almoço para comprar janta todos os dias, Frauze? A sua vida não sai, não é? Então, Robson, é o que nós estamos tentando corrigir, tentando É regularizar, duro trabalhar sem caixa, né, Frauze? reavaliar muitos contratos, a necessidade, o preço, corrigir valores, que é como o Ronaldo falou, é algo que não é muito popular, fazer os cortes, né? Só que nesse sentido, nós aproveitamos aí também para reforçar, né? O SAI, o ano passado, em 365 dias, ofereceu refis durante 210 dias. Nunca aconteceu isso na história do E SAI. por que a população E não participa? Parece que 16% só. Foi isso mesmo? Ou tá errado? isso? Deu 17,6%, 18% arredondando aí. Sim. É É pouco, muito pouco, né, Muito Frauze? pouco. Eu esperava pelo menos uns 50%. Eu Seu também. Bazzoni, É. mandar um abraço aqui pro seu Bazzoni, mais de 40 anos trabalhando ali no SAI, uma pessoa com a paciência. Eu espero um dia ter a paciência e a tranquilidade que ele tem muitas vezes para enfrentar problemas difíceis ali, né? Porque chegam às vezes pessoas, Sim. O Bazzoni atendendo ao educadas. público lá ainda. sim, é o nosso chefe do expediente. Sim. E aí eu até falei, seu Bazzoni, nós precisamos encontrar aí uma forma, né, de tentar arrecadar esse recurso. E aí, seu Frauzo, não se anima não, que refis nunca deu certo. Eu tenho 42 anos de SAI. É histórico isso lá. Sim, inclusive ele falou, seu Frauzo, é de 3 a 8%, nunca passa disso. Nós conseguimos Nossa. fazer mais que isso. Quase mais que o dobro. Mais que o dobro, mas ainda muito aquém do que eu particularmente tinha como objetivo, que era pelo menos 50%, né? E como é que vai resolver esse problema sem inadimplência? Quantos milhões são, Frauze? A avaliação que nós fizemos no final do ano, 5 milhões e 300 mil. Mas, Robson, Isso corrigido ou... corrigido já, não, o valor sim. corrigido. Como é que vai receber isso? Então, mas o que aconteceu? Na apresentação que nós fizemos na prefeitura, para os vereadores e para o promotor, nós começamos na última semana de agosto com os cortes. Quem não pagou era notificado, tinha um prazo dentro do refis para poder fazer a renegociação. Até agosto, vocês lembram que eu falei um pouco antes, a receita só caindo, 80, teve mês de 120 mil a menos do que o mês anterior. Sendo que em agosto, 2 despesas quase que foi a receita inteira do mês, que foi o mês de agosto. Na última semana de agosto, depois de conversar com a prefeita, com os vereadores, com o promotor, na última semana nós começamos os cortes. Nos bairros mais abastados do município. E aí, coincidentemente ou não, setembro aumentou a receita, outubro aumentou a receita, novembro aumentou a Mas é receita. porque começou a cortar isso ou não? Porque começou a cortar. As pessoas começaram a ver... Levaram um susto, Flávio? A maioria, né? Achava que nunca ia chegar nele? Eu acho que sim. Eu acho que a maioria achou que nunca ia chegar. Bom, o porque pessoal a pessoa paga, mas também te xinga. Como é que é ser xingado aí na rede social? faz parte, Você acompanha? infelizmente. Porque assim, eu não participo de grupo, de Facebook, enfim, o cafezinho que toma conta são os meninos aí, né? Da agência, eu fico bem apartado, até para não ter influência de nada e ser bastante frio na hora de colocar os assuntos em pauta no cafezinho, Marco. Você, até onde eu sei, você entra, explica e dá cara e vira aquela brigueira, enfim, xingamentos.
Então, só Como é voltando que um você pouquinho, com encara relação isso? aos cortes, Sim, né, vamos nós lá. começamos em agosto, na última semana de agosto, aí setembro para frente começou a aumentar a receita do SAI, porque as pessoas não colocavam mais no orçamento dela do mês, nas despesas do mês água. Fazia 2 anos que ele estava recebendo água e ninguém cortando, no caso do SAI mais de 2 anos, já quase 4 anos sem fazer corte. Então a pessoa, estou recebendo água e não estou pagando, deixa quieto, né? Uma hora sai um refis, essa história toda, e faz a negociação. Quando começou os cortes, a maioria das pessoas começaram a colocar no orçamento, que sabe que agora está tendo corte, e foram feitos muitos cortes, né? Já. Então aí a pessoa tem que ir lá e negociar. Só que diferente do ano passado, que tinha o refis, agora não tem mais refis, porque é uma lei que passou pela Câmara, foi Não podem ter aprovada. mais? Não, no refis não. Nós fazemos a negociação, dividimos, e inclusive aproveito aqui a oportunidade, né, para todos que estão nos vendo nesse momento, que quem tiver alguma dívida com o SAI, vai lá, procura o nosso pessoal, procura a equipe, que se tiver boa vontade, se tiver querendo regularizar a sua situação, nós vamos encontrar uma forma de você conseguir regularizar a sua situação. Fazer um parcelamento, encaixar no seu orçamento. Eu cito sempre 2 situações e eu gosto sempre de ressaltar esses 2. Quando nós fomos fazer o refis, sentei com o seu Bazzoni, lá em fevereiro, março do ano passado, falei, seu Bazzoni, busca para mim, no bairro mais humilde da nossa cidade, a pessoa com a maior dívida. Vou citar o bairro, não vou citar a pessoa, porque seria indelicado da minha parte. No bairro dos Bancários. Uma senhora que tinha uma dívida lá de mais de 10 mil reais com o Nossa SAI. Senhora. E aí nós fomos estudando esse caso, né, um bairro mais simples, com a maior dívida, como que a gente conseguiria fazer um parcelamento. Foi aí que nós chegamos em 6 anos, né, 72 parcelas, e quem comprovasse baixa renda tinha o desconto total de multa e juros. E conseguimos. Essa senhora, Robson, até hoje ela está pagando em dia a dívida dela lá no SAI. Aí O pobre paga em dia, né? Pagando em dia. Aí eu te faço essa pergunta, Ronaldo, dentro só pra- dessa E aí- questão mesmo. Hoje é lenda, é fake news, o pobre ele paga, a pessoa mais simples, ela paga mais a conta, o que tem mais dinheiro não paga a conta. É verdade isso ou não? Nós temos em todos os bairros situações aí de inadimplência, né? Eu não vou ter exatamente o percentual por bairro, mas nós temos em todos os bairros. E nesse mesmo bairro, né, só para complementar, que eu acho interessante, nos últimos dias do refis do ano passado, uma outra pessoa procurou a gente lá no SAI, uma dívida também beirando a 10 mil reais. A pessoa tinha acabado de comprar casa no Bancários e comprou a casa com a dívida, mas não foi no cartório, não tirou as certidões para saber se tinha dívida. Tinha dívida com a CPFL, dívida Como é de que IPTU com a faz, Fausto? prefeitura. Compra a casa e leva a dívida junto? Então, nesse caso, Ou a ela dívida leva. fica no nome do devedor, do antigo proprietário? Quem comprou tem que acionar o cara que ele comprou. A responsabilidade é do proprietário anterior. Mas como essa pessoa comprou e não sei em que condições ela comprou, ela falou, não, eu vou assumir essa dívida e eu quero dar um jeito de pagar. E quanto era a dívida? Era quase 10 mil reais também. Nossa Senhora. Era uma dívida um pouco menor que dessa senhora, mas também uma dívida alta no mesmo bairro. Sim. E essa pessoa sentou, conversou, estudamos a melhor forma que dava para fazer, conseguimos um atestado lá junto ao social também de baixa renda, família aí. A pessoa é catador de reciclagem, para vocês terem uma ideia. Então é uma pessoa muito simples. E também fez a negociação, conseguimos parcelar em até 6 anos para ele, foi nos últimos dias do refis. E também está em dia pagando com o SAI. Então, Ronaldo, se nós temos, inclusive num bairro simples como esse, 2 casos de uma dívida muito grande para qualquer um de nós aqui, quase 10 mil reais de água é muita dívida. Imagina para uma pessoa dessa que mora num bairro desse, sendo que a senhora é aposentada e esse cara é catador de reciclagem e estão pagando em dia. Então, se nós conseguimos viabilizar uma situação para essas 2 situações, em casos mais difíceis, então todo mundo que está nos vendo aqui, busque o SAI, entre em contato, que com certeza um plano que se adequa melhor ao seu pagamento, à sua condição, né, à sua forma de pagamento, a gente vai conseguir também encaixar no seu orçamento. Ô, Fraus, eu vejo as suas batalhas lá na Câmara Municipal, e assim, quando chega um projeto na Câmara Municipal, se for para a saúde, o vereador ele gosta de aprovar porque, olha, estou ajudando a saúde. Quando chega um projeto para aumentar a conta da água, né, o vereador ele vota a favor, fica naquela, pô, votou para aumentar a conta d'água. Ninguém quer votar. Estou errado ou é mais ou menos assim que funciona? É uma situação difícil, qualquer aumento, né, Robson? Sim. Eu acho que a situação que nós estamos vivendo aí, o país, é difícil, é difícil. E impactar tudo isso agora, vamos fazer essa reflexão também, né? Não foi feito ao longo de, falei, 23 anos, agora vamos impactar isso tudo de uma vez. Então o poder público errou em muitos momentos da história em não ter feito as correções adequadas. Mas essa reflexão tem que ser feita em algum momento. Nós vamos continuar seguindo os erros do passado? Não. Nós temos que começar a corrigir.
Vamos citar aqui alguns exemplos de municípios que fazem uma gestão boa, como a autarquia. Penápolis, Nova Odessa, Votuporanga, de bate-pronto são essas 3 cidades que me vêm aí, mas tem mais, nós levantamos mais de 17 municípios. A tarifa nesses municípios, há mais de um ano, é mais de R$60, o que em Ibitinga vai ser em março, R$ 49,80. Quando Esse nós é o pensamos... Esse é o mínimo. Quando nós pensamos em... O que é o mínimo, Fraus? É aquilo que não... Se eu não gastar nada, o mínimo em Ibitinga é 15 metros cúbicos. minha casa está fechada, eu pago a conta d'água? Se você tiver o hidrômetro ligado, sim. Então, até aproveitando, quem tem em casa fechada, porque não conseguiu alugar essa história toda, Paga liga no SAI. 49,80 nesse caso. Vai pagar a partir de março. Sim. Hoje é 41,83, se não me falha a memória. Então, se você tem uma casa parada, alguma coisa, você liga no SAI e pede o desligamento da sua água. E até quanto eu posso consumir que eu pago 49,80 também? Até 15 metros cúbicos. 15 Então, de metros 0 a cúbicos? 15 metros cúbicos é o mínimo. Para a pessoa que nos acompanha ter uma noção, quantas caixas d'água são? 15 Você metros sabe- cúbicos você é sabe 15 que- mil litros de água. Sim. Uma caixa d'água tem em torno de 2 mil litros, né? Depende da caixa d'água, né? Mas uma caixa padrão aí que tem nas casas, né? Aham. Tem caixa de 100 litros até, Seriam né? 7, 8 Então, caixas d'água. Se for uma caixa de 2 mil, pouco menos, né? Então, nesse sentido, Robson, a gente procura ajudar as pessoas. Então, de novo, quem tem alguma situação ali com o SAI, procura que a gente vai encontrar uma forma de fazer essa correção. E voltando à questão dos valores, né, que foi essa discussão que está acontecendo, e essa discussão que eu quero levar para a sociedade, para a Câmara, para a Prefeitura, para a promotoria e para a sociedade de um modo geral, nós queremos que o nosso SAI continue como autarquia ou nós queremos que faça terceirização, privatização, qual modelo? É essa reflexão que tem que ser feita no momento. É difícil, é chata, é impopular, mas ela tem que ser feita. Como lá em 73, Nova Odessa fez essa reflexão, como o Matão, não sei em que ano que fez a privatização, fez essa uma discussão. briga constante. Foi Como muito- em Jaú fez, como em Arialva fez. Arialva, vamos falar agora de locais que fazem uma boa gestão e é terceirizado. Arialva, uma cidade bem menor que Ibitinga. O mínimo lá, sobre 15 metros cúbicos, é R$ 88,00, enquanto que aqui em Ibitinga, em março, vai ser R$ 49,00. Novo Horizonte, da mesma forma. Jaú e Matão estão na faixa de 90 a 100, o que em Ibitinga vai ser 49. Então, é essa reflexão que a sociedade tem que fazer, e não é porque eu quero ou porque a prefeita quer. A autarquia necessita. O que nós vamos querer da nossa autarquia para os próximos anos? Precisamos trocar hidrômetros, precisamos fazer as reformas, precisamos de mais postos, precisamos de mais estações de tratamento, precisamos ampliar a nossa estação de tratamento, que ela já está começando a chegar no limite. Então, como vão ser feitos esses investimentos? É isso que eu vou te O perguntar poder agora. público vai passar o dinheiro ou a sociedade vai pagar por esse Ou serviço? vai ter aumento de água esse ano de novo? Não, esse ano já foi feito o reajuste. Sim, não tem mais aumento esse ano. Não, esse ano não. 2022 É. acabou. Tem o que foi passado na lei, que é a correção do valor do esgoto. Então Mas tem uma isso vem lei quando? que vai ser em novembro, que vai Novembro? ser feito um ajuste, mais 16 pontos percentual na tarifa de esgoto. É Vai de meio cin- a meio esgoto e água? Era meio a meio até o ano passado. Aí passou agora para 66%. O que é 66? 66% do valor da água é cobrado em esgoto. Ah, entendi. Em novembro vai passar para 82% Então, tipo e assim, se eu 23% gasto para 100 de água, eu 100%. pago mais 66 de esgoto. De esgoto, isso. São Frauso, 166. Tira uma dúvida, você fala muito assim dos custos, né? Metros cúbicos, eu entendi. Serviços são prestados hoje. O que é cobrado e o que não é cobrado? O SAI pode fazer e não pode repassar para o munícipe. Não, o Eu que é pago uma feito taxa, eu pago minha conta. de água. O que ele pode, o que o SAI pode fazer sem cobrança, sem aumentar a conta e ter alguma taxa? Ou todo serviço que é feito na casa do cidadão, do munícipe, tem taxa? Não, eu não vou lembrar de cabeça agora, porque a tabela é extensa. Tem uma tabela de serviços que são gratuitos, que já estão dentro do que é o valor cobrado pela Mas tarifa. existe essa tabela. E tem uma tabela de serviços também que são cobrados. Como em todos os municípios tem isso. Matão, Araraquara, todos os municípios têm essa cobrança. Então, Ibitinga também tem essa tabela de serviço. Então, alguns serviços são gratuitos, como, por exemplo, o hidrômetro, né? Então, Ibitinga tem uma lei, aí é uma lei específica de Ibitinga, não se cobra pelo hidrômetro, o que nos outros municípios é cobrado, Ibitinga não. Mas tem outros serviços que são cobrados sim. Por exemplo, você precisa fazer um corte para fazer uma nova ligação na sua casa. Tem que cortar o asfalto, tem que ir lá o funcionário, fazer a ligação, tubulação, junta, luva, essa história toda, cola. E aí tem uma tabela que ela já é de 30, 40 anos atrás e ela vem sendo atualizada aí conforme a inflação ao longo desses anos. Ô, Fraus, até que ponto é verdade essa história de que a gente paga ar, que o hidrômetro gira sozinho, se existe? Ó, pessoal, essa foi uma preocupação, porque eu como consumidor também fiquei preocupado já logo que eu entrei.
Conversando com as empresas que vendem hidrômetro para o SAI e buscando informações, então, por exemplo, quando rompe uma rede no centro, as redes de amianto que rompem com facilidade, é difícil o mês que não tem uma ruptura ali no centro. Quando você tem o movimento da água que volta, o que acontece? O hidrômetro ele também gira ao contrário. Então, ao mesmo tempo que a água impulsionando o vento para frente, ela pode girar o hidrômetro, o voltar ela também. Então, tem aí um, aspas, débito-crédito, que a gente não tem essa conta exata. Mas qualquer pessoa se sentir lesada porque teve ruptura na casa dela e a gente observar que você teve um consumo no mês específico onde teve um rompimento da rede e depois o aumento foi grande na leitura, isso daí é só apresentar no SAI que a gente faz as correções. Mas esse problema, Robson, até onde a gente conseguiu investigar, buscar, e aí buscar com quem faz hidrômetro, né? Porque eu não faço hidrômetro, Sim. com quem faz hidrômetro, eles falam. Mas existe esse problema de fato? Pode existir esse tanto problema, para frente sim. como para trás. Sim, tanto para frente quanto para trás esse problema pode assim acontecer. Ô Fraus, ao longo do cafezinho desses anos que eu estou fazendo o programa, recebi, não apenas na sua administração, aliás, acho que na sua administração foi um caso só. Vários outros casos de pessoas que tiveram a casa com problemas de infiltração devido à rede que estourou e tal, e o pessoal aciona o SAAI. O SAAI, de fato, ele acaba consertando isso ou não? Tem que entrar na justiça ou alega que não é responsabilidade dela? Quando que o SAAI assume a responsabilidade desses problemas? Então, a região central é uma das que mais sofrem com isso. Tem bastante caso disso no SAAI? Tem, porque rompe a tubulação e dependendo da hora, da pressão, da quantidade de água, isso faz um estrago gigantesco. Às vezes só afeta a calçada e a rua, Sim. mas às vezes chega a afetar a casa. Quando afeta a casa, o engenheiro, né, a parte de engenharia, o setor de obras do SAI, vai até o local, registra tudo isso com foto, abre um processo, e aí o engenheiro é que determina se é responsabilidade do SAI e até onde vai a responsabilidade do SAI. Mas isso pode acontecer sim, tem acontecido, e esse é um dos problemas da gente não ter investimento no centro. Nova Odessa, de novo, eles trocaram 100% da tubulação da cidade inteirinha e dividiram a cidade em setores, 12 setores, se não me falha a memória. E aí o que eles fazem? Cada setor desse tem um macro medidor, um grande relógio que mede a água que entra, por exemplo, vamos pensar na Vila Maria. Então toda a água que entra na Vila Maria tem um relógio grande, que é o macro medidor que faz a leitura. Eles confrontam com o dado todo mês da leitura do bairro, com a leitura que foi feita no hidrômetro. E aí se tem vazamento, se tem problema de furto de água, né, que isso também é outro problema sério a ser enfrentado, estamos enfrentando, você consegue detectar isso daí. Então, mostra de novo a falta de investimento. Quando não investe, tem Sim, esses problemas. obviamente. Rompe, dá rompimento, dá danos físicos, mas se alguém tiver algum problema nesse sentido, procura o SAI, Então, o engenheiro vai lá e ele faz a avaliação. Tem arcado com essas consequências, tem assumido isso, ou tem que entrar no... Até porque não tem dinheiro, né? Na medida do possível e da urgência, que aí quem diz é o engenheiro do SAI, é feito sim, nós retomamos essas obras, né? Uhum. Algumas coisas são trincos no muro, são problemas na calçada, são serviços mais simples. Mas quando é um problema mais grave, aí a gente procura sim dar prioridade, sempre com o laudo do engenheiro. Então quem diz a prioridade, a urgência, a emergência é o engenheiro do SAI. E aí a gente vem, sim, dentro de uma escala de serviço e dentro da condição financeira que o SAI tem para fazer. Sim, infelizmente tem uma fila ali, né, que já vem de É um alta, bom é tempo. grande essa fila? Já passa de 30 casas. 30 casas? Sim, infelizmente. Ronaldo Camargo, quer perguntar alguma coisa? Fica à vontade aí. Não, eu estava querendo entender algumas coisas e hoje, né, com mais tempo, né, porque quando você vai no programa do rádio, o matutino, nós temos os quadros e não dá para explicar tudo, né? Em relação a cortes, isso já foi determinado, você já explicou e melhorou muito também já a arrecadação, né? Tem algum projeto novo já para ser colocado em prática em relação a essa recuperação de tubulações? Você falou que tem tubulação do quê? De 44? De 1930? Da década de 40. De 40 tal? Já tem um projeto para ser colocado em prática ou não? O projeto nós temos, o problema é o financeiro para isso. Né? Então, para recuperar a condição financeira, nós temos sim alguns projetos a mais, né? Inclusive alguns que já estão na Câmara e alguns que nós vamos encaminhar para a Câmara, como, por exemplo, a cobrança de água do poder público. Então, todas as cidades que nós conhecemos cobram do poder público. As cidades que são Sabesp, o valor da tarifa do poder público é exatamente o dobro do valor do residencial. Aqui em Bitinga não paga nada. Então, é um projeto que está na Câmara, espero que os vereadores tenham a sensibilidade de apreciar, porque o poder público cobrando é um impacto menor na tarifa que vai ser dado para o consumidor. Então, o poder público tem que ser cobrado. Quantos prédios públicos tem em Bitinga, Frau?
Robson, como é isento, e é isento inclusive de leitura, a gente nem tem esse número exato, mas eu acho que está na ordem de mais de 30 Aí, prédios. nesse caso, nesse entre projeto, escolas, por exemplo, creches, o fórum teria que passar a pagar água. A princípio, todos os prédios públicos, né, que sejam diretamente do poder público ou alugados por ele, porque alguns prédios são alugados, passaria a ter um hidrômetro e passaria a ter uma cobrança por essa E água. as praças, Frausto? As praças, a princípio, não. A gente não tem colocado nesse projeto. Mas é se pensar, não tinha pensado também nas praças. Nós pensamos nos prédios, escolas, creches, a prefeitura, essa história toda, né? Esses Muito prédios. se fala que nem templos religiosos não são cobrados tarifas de água nem de esgoto. Aí entra aquela questão política, né? Vai cobrar de igreja, vai cobrar do pastor lá da vila. Isso é uma coisa polêmica. O SAI pensa nisso ou não? Qual que é a sua visão com relação a isso? Robson, nós tivemos inclusive até cobrança de vereadores nesse sentido. Nós fizemos uma A avaliação. favor ou contra? Alguns favoráveis e alguns contra. Mas nós fizemos uma avaliação. Hoje são 22 templos ou igrejas, né, dependendo, que cumprem ali a legislação e atendem para a questão da isenção, né, dos templos e igrejas do município. São 22. Nós analisamos a conta desses 22. E o consumo é muito baixo, Robson, desses locais. Então, verdade, se você pensar no consome impacto muita pouca financeiro, água, né, se você pensar no impacto financeiro para a autarquia, não é os templos, as igrejas, como também os aposentados, que também, comprovando a baixa renda, também são isentos do Os aposentados pagamento. não pagam? Sim, até o mínimo ali, né? Se ele Aham, não comprova sabia a baixa disso. renda, ele também é isento. Tem uma lei municipal que também isenta o idoso. Então, nós vemos ali como prioridade a questão do poder público, isso sim. Porque nós temos quantas creches, escolas, né, prédios públicos As aí no escolas município. não pagam também. Nem escola, nem creche, nada. Nenhum prédio público paga. Não paga e não mede, né? Porque é outro problema. Porque se você não mede, você não quantifica, você não sabe se tem vazamento, se tem problema. Então até a medição, né, tem que ter, né? Ô, Frausto, eu escuto muito falar, o SAI só corta água de pobre. O SAI corta água de rico? Robson, nós começamos em agosto, na última semana de agosto, em bairros como London Park, Já cortou a água do Ronaldão? Tá. Não. Ele não cortou porque é um condomínio, e o condomínio a gente já paga, né? Então já é pago pelo próprio condomínio, né? Você mora onde, Ronaldo? Desculpa a pergunta. Eu moro na área central da cidade. Ele mora naquele prédio. No London Manga, chama o meu condomínio. London. Ele mora no. Como é que chama lá, Ronaldo? Edifício? Edifício Bombaneira, chama, mais ou menos. Bombaneira? Bombaneira. É ali onde é que o Toninho Stanzani construiu, na Coronel Gereto descendo. Edifício. É Castelácio, edifício Castelácio. É, verdade. Vai dizer o nome? É uma série de problemas, né? Viu? É bom, né? Eu não gosto muito de falar dessas coisas, né? Porque eles falam que a gente é polêmico, né? Mas tem problema, né? Com certeza. Enfim, Frausto, o SAI corta de rico? Nós começamos em agosto, na última semana de agosto, depois de falar com a prefeita, com os vereadores, com a promotoria, com o Ministério Público, começamos justamente nos bairros London Park, Planalto, entre outros aí. Isso foi inclusive acordado com o promotor que seria ser feito dessa forma, até como uma justiça social, né? Sim. Nós começaríamos por aqueles que têm mais condição no momento, e aí nós fomos descendo esses cortes. Hoje, nós passamos aí mais ou menos uns 70% da cidade, ainda não consegui. Desde agosto estão sendo feitos cortes, e não conseguiu não passar por toda a cidade ainda. Agora nós já estamos em bairros mais populares, em bairros maiores, fazendo os cortes também. E o rico bate de frente também quando você chega lá e mete a tesoura? Robson, tem de tudo, né? Tem Mas de o que tudo. nós estamos fazendo, Robson, isso é uma orientação para a equipe, é o seguinte: chegou na casa da pessoa, bate a palma, toca a campainha, se a pessoa estiver lá, conversa com a pessoa antes do corte. Ó, nós estamos aqui para fazer o corte, o senhor já recebeu o comunicado, foram 3 comunicados avisando sobre o corte. Comunica dando 3 prazo, vezes. dando prazo de 30 dias para a pessoa comparecer no SAI. Então, avisado foi. Segundo, toca a campainha, fala com a pessoa. Se a pessoa falar, não, ó, não corta não que eu vou amanhã, até 10 dias nós estamos dando, inclusive, para a pessoa. Aí volta a equipe de novo para fazer o corte. Se chegar na casa, ver que a casa está fechada, não tem movimento, que encontra-se muitas casas hoje, né? Tá indo fazer corte em muita casa que não está alugada mais. Então aí, nesse caso, faz o corte direto, porque a pessoa, quando for alugar de novo, ela já vai para o SAI. Mas chegou lá, tem alguém na casa, e a pessoa se dispôs, dentro de até no máximo 10 dias, e lá no SAI fazer negociação, não está sendo feito o corte, não. Essa pergunta o William sabe. William, a partir de quantos meses em atraso o SAI corta?
Não, já tem anos, né? Tem gente que faz anos que não paga conta e já Mas cortou, pô. tem uma metodologia, tipo assim, 30 dias só cortando, 60 dias. Nesse momento, nós estamos apenas fazendo esses muito atrasados, Ah, é? que é esses em torno de 22% Esses aí de das 30, ligações. 60, 90 dias não está cortando ainda. Não, ainda não, mas a ideia é começar e seguir mais ou menos o que a CPFL faz e o que as outras autarquias e empresas, né, companhias de água e esgoto fazem, que é em torno de 2 meses. Atrasou um mês, notifica, no segundo mês entra com o corte. A Entendo. ideia é essa, mas não se conseguiu chegar nisso ainda. Porque Beleza, ô tem Frausto. muita casa ainda para passar. Pede outra música pro Edson Maia. Vamos lá. Tem aí, ô Edson? Oi? Tá no ponto? Ele falou pra mim que você falou que gosta da Rita Lee, então vou mandar uma da Rita Lee pra você aqui. Agora sim, hein? Bem, você me dá água na boca de fantasias, tirando a roupa molhada de suor, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar loucuras. A gente faz amor, telepatia, só no mar, na lua, na melodia, mania de você, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar loucuras. Nada melhor do que não fazer nada, só pra deitar e rolar com você. Nada melhor do que não fazer nada, só pra deitar e rolar com você. Beleza. O Frausto, ano passado nós tivemos uma onda aí de furtos, de boca, aquelas tampas de esgoto, né, da rede de esgoto. Parou isso daí ou continua? Robson, nós trocamos, inclusive, mais de 60 bocas de lobo, né? Aham. Que foram furtadas. E colocamos um sistema agora que ele é com dobradiça. Em alguns locais que a gente já tinha problema, por sugestão, inclusive, da equipe, foi feito até a soldagem ali, o chumbar, o soldar, Agora seja acabou. com concreto. Acabar não acabou, né? Mas pelo menos reduziu bastante. Nós tivemos muito problema. Mas esses furtos não foi só no SAAI, não. Nós tivemos aí nas escolas do município, teve escola que chegou a ser roubado 2 vezes no mês, a Nossa. parte de fiação, a parte Sim, elétrica. agora o problema do SAI não são mais as bocas. São o furto da rede elétrica, dos fios. Sim. E nesse sentido a gente até aproveita. A população que está nos vendo nesse momento, se souber, se tiver alguma indicação de quem, muito mais do quem está roubando, de quem está recebendo isso, né? Liga no 90 da polícia, denuncia, ou no 53 da Guarda Municipal, para que essas pessoas aí sejam presas, né? Porque isso causa um dano não só para o SAI, para todo o município. São escolas, creches. A creche do São Benedito não conseguiu ser inaugurada até agora, Robson. Já teve 2, 3 vezes O furtos pessoal lá. pergunta bastante. Essa semana nós levamos esse tema, né, o Ronaldo, no pavio curto. E o pessoal pergunta por que não inaugurou aquela creche ainda? O que acontece lá? Ali nós tivemos, assim como a do Flamboyant, que já foi inaugurada, nós tivemos problema com as empresas que foram contratadas para fazer o serviço. Sim. Teve empresa que foi Aí é o Frausto impugnada, falando como vice-prefeito. que foram Vamos lá. impugnadas, né? E teve que ser retomado. No Flamboyant, inclusive, teve que ser feito um novo processo licitatório. E ali no São Benedito também teve muitos problemas. E problemas com furtos, né? Sim. Infelizmente, Mas tá ali pronto São Benedito ou não? tá quase pronta para ser inaugurada. Só está nos finalmente lá de acabamento, de materiais. A gente acredita que ainda, se não agora no primeiro semestre, no comecinho do segundo semestre desse ano ainda, a gente consiga já fazer a inauguração
dela também, porque é uma demanda muito grande, né, na cidade. Ô, Frausto, os reservatórios também têm sido alvo constante dos ladrões aí, visitados por eles. Ah, Robson, por todos os Fiação. lugares, né? Fiação, essa É história gente toda. profissional que faz isso, ô, Frausto? Tem que conhecer de rede elétrica ou não? Um pouco, né? Teve aí casos até de pessoas que entraram queimadas na Santa Casa de Bitinga, que a por conta suspeita, disso? que a suspeita era, inclusive, né? Nesse sentido. Então, não sei se são profissionais ou não. Que tem muita gente envolvida nisso, tem. Até porque, inclusive, nas áreas rurais também, no distrito de Cambaratiba, nós tivemos ali vários furtos na área rural. Nós temos uma propriedade no município de Itaju. Sim. Só não foi roubado o transformador da propriedade nossa lá, fiação, essa história toda, porque nós temos um sistema de alarme e monitoramento. Então o alarme disparou, né? E não era tarde, não, era umas 15 para as 8 horas da noite. Disparou o sistema de alarme, o monitoramento foi lá. Na hora que chegou lá, né? Dispara a sirene, a pessoa fugiu, era próximo de um rio, então vieram de barco. E acabaram deixando até a caixa de ferramenta, né? Fizeram um estrago lá de uns 2, 3 mil reais que nós tivemos que arrumar, que cortou fio, essa história toda. Mas o transformador e outros equipamentos, que é o mais caro, que seria o problema, graças a Deus pelo alarme aí, disparou e não foi furtado. Mas é um problema sério, Robson. Nós estamos enfrentando isso e não é só aqui. Conversando todo com as lugar, outras né? autarquias, estado afora aí, nós estão enfrentando esse mesmo problema. Ô, Frausto, o bairro, eu acredito aí, que mais sofra com a falta d'água é o Natália. Natália, Santa Catarina, enfim, aquela parte alta da cidade ali. Ali foi um erro do passado, de outra gestão, da gestão Floresvaldo, que não foi feito ali o reservatório que seria necessário para aquele local ali que compreende vários bairros, inclusive o Campo Belo, que na época não tinha casa, hoje está praticamente formado. Como é que se resolve aquele problema, ô Frausto? Sem dinheiro no caixa. Robson, não é só ali, viu? Nós temos o São Jorge, São Judas também. Não é o Dourado lá em cima, parou? O Eldorado era o Buster, né? A bomba Buster para dar pressão, foi colocado, já resolveu o problema lá. Mas nós temos outros pontos críticos, principalmente partes mais elevadas do município, que a água não tem uma pressão ideal. Falta d'água é a região do Natália, São Judas e São Jorge. Mas o São Judas tem um reservatório lá, isso que eu não entendo. Então, mas o reservatório que tem ali, ele não dá pressão. O que nós fizemos? Nós fizemos um projeto... A água do São Judas não é o reservatório que abastece, então? Não, é o reservatório que desce ali, da Encarcio ali, da antiga Isso. Encarcio ali. Então, nesse sentido, tem sido feito um estudo, né? Foi feito um estudo, e nós apresentamos um projeto junto ao governo do estado, conquistamos um poço, e vai ser instalado ali na altura do aeroporto, né? Um pouco para cima, para abastecer toda essa região. É um poço de 200 mil litros por hora. Resolve é um o problema do muito, São Judas? resolve o problema daquela região. E nós conquistamos também recentemente, lá do lado do Paraíso, que vai atender o Natal e toda aquela região, em parceria com o empresário que está montando um loteamento lá, nós colocamos na diretriz como obrigação que para ele perfurar e liberar o poço, né, para o loteamento dele, ele teria que fazer um poço com mais 100 mil litros por hora, que é a demanda que falta naquela região, para liberar. E nós colocamos, Robson, algo inédito, nunca tinha acontecido isso no município, que é o seguinte, nós condicionamos essa perfuração do poço em 6 meses. Não sei se você já acompanhou alguma liberação de loteamento. Quando sai da diretriz do SAI, vai para a prefeitura, depois vai para o Grapoab em São Paulo, pode demorar às vezes até 4 anos da liberação da diretriz aqui até a aprovação em São Paulo e a efetivação da construção. E nós determinamos, nesse acordo que foi feito com o empresário, que ele tem 6 meses. O poço está sendo perfurado lá do lado do Paraíso, das caixas do Paraíso, e aí nós não vamos ter 100 mil litros, que é o acordado, nós vamos ter 200 mil litros para atender toda aquela região. E o poço do almoxarifado, que hoje tem que atravessar toda a Vila Isolina, levar água lá em cima, provavelmente vai ficar desativado. Não, ele vai poder ficar parado durante muito tempo, né? Porque vai ter essa água vindo por gravidade. Hoje, a gente gasta de 60 a 80 mil reais por mês de energia elétrica só nesse poço. Então, olha a economia que a gente vai ter fazendo isso. Então, eu acho que são situações como essa, ouvindo os técnicos, né? Porque eu também não tirei da cartola isso, foi conversando com os funcionários, conversando com a equipe, que a gente vem procurando planejar, organizar. Não é só corrigir valores, né? É também pensar melhor como está sendo gasto o dinheiro. Não adianta ganhar mais se a gente não sabe gastar. E é esse mote, é essa ideia que nós estamos levando para dentro do SAI. Corrigir sim, porque é necessário, mas gastar também de forma eficiente. Ô, Frausto, Ibitinga tem mais de 100 bairros, se não me engano era 110, enfim, tem bairros aí que tem um quarteirão também, né? Mas denominado como bairro. Qual é o déficit da cidade com relação ao abastecimento ainda hoje? Quantos postos, reservatórios seriam necessários implantar ainda para acabar definitivamente com o problema de abastecimento de água? Nós fizemos um estudo, Robson, se você pensar do ponto de vista de geração de água
e do ponto de vista de reservação da cidade inteira, nós não temos problema de água no município de Ibitinga. Pensando no total gerado, o que nós temos é o seguinte, alguns bairros com bastante água disponível e bastante reservação, e outros como Natália, como o São Jorge e São Judas, que tem reservação baixa. A água que chega nesses bairros aí é dali do poço do Idalina ou de lá do poço do CBI. Então você imagina, CBI, estação de tratamento na Dom Pedro, rodoviária, em Carcil, para depois chegar no São Jorge e São Judas. Olha o caminho que essa água faz. Então é muito mais um problema de reservação do que um problema de geração. O que foi feito no passado, e até porque era mais fácil perfurar poço na parte mais baixa, né? Você chegava na água, na maioria das vezes, com uma menor profundidade. Sim. Só que o que se gasta de energia hoje? Energia, se continuar nesse ritmo, mas eu tinha pensado em 2 anos, mas pelo que eu estou vendo, do jeito que está subindo energia, talvez 1 ano a energia vai gastar mais do que com a folha de pagamento inteira do SAI. Nossa. Um item custa mais que a folha de pagamento. Então, hoje, assim, é fundamental projetos de eficiência energética, fotovoltaica e outras formas de geração, que é o que nós estamos buscando, e perfurar poços de grande vazão nas partes mais altas do município. É um investimento caro de início, mas que se paga muito rápido, porque a energia está muito cara. A energia hoje é algo absurdo. Todo mundo que está nos vendo aí sabe a conta de energia no final do mês. O SAI, para vocês terem uma ideia, gasta entre 600 a 650 mil por mês de energia elétrica. É muito dinheiro, só com energia elétrica, com um item. Né? Ô, Frausto, quando eu era moleque, eu vinha fazer educação física com o professor saudoso Balade, aqui no ginásio de esportes, no Nicolão, e era uma mania nossa passar no bar do Pedrinho Crescente. Chegou a conhecer? Aqui na Pereira Landim, né? E o Pedrinho, dá um copo d'água, ele abria a torneira lá, pegava um copo, né? Enchia com o copo da torneira mesmo, a gente tomava, nunca deu problema, pelo contrário, era uma delícia a água. O Frausto Rui Sanches, diretor do SAI, toma água da torneira, se for preciso ou não? Robson, eu vou repetir aqui a frase do Adolfo, que é o nosso químico, né? Ele Sim. falou, eu dou água para o meu filho tomar. A água de Ibitinga é de qualidade. Em todos os cantos? A imensa maioria de toda a água de Ibitinga, mais de 95%, beirando quase 98%, água de poço profundo. Então são poços, né, que tem todo o revestimento e ainda assim são clorados. Essa água, que se você fosse ver ao pé da letra, a água desses poços profundos ela não teria necessidade. Ela acaba sendo clorada por quê? Né? Mas então por que clora? Porque ela sai perfeita dali, não tem problema nenhum, não tem contaminação, não tem nada. É que ela vai para uma rede de abastecimento. Essa rede pode romper, essa rede pode ter vazamento, a caixa d'água pode acumular alguma sujeira, algum detrito, então você precisa ter o cloro para você. E eu completo, fazer. Você falou de um assunto muito importante. Às vezes a água é de má qualidade porque a pessoa não conserva a caixa d'água dele, o reservatório da casa dele. Precisa limpar, é um tempo para fazer manutenção. E às vezes, na própria caixa d'água dele, né, tem fezes de rato, tem problema dos pombos, que aqui também tem um problema seríssimo. Então ninguém imagina que isso possa acontecer, não é verdade? Sim, e muitas vezes a pessoa não tem a caixa d'água bem fechada. Exatamente. Então nós temos 6 meses, 7 meses do ano que é muito seco, tem muita poeira. Então se a caixa d'água não estiver fechada, além do problema aí de ratos e outros aí, insetos e bichos que podem ali fazer fezes e cair, inclusive, né? A gente já viu perereca, rã que cai dentro, morre, né? Depois acaba dando problema. Até a bichos, poeira sujeira, né? Até gambás, até ratazanas. William Marcos, já encontrou com uma perereca na caixa d'água? Não encontrei, não. Nunca encontrou? Não. Ô, Frausto, a CETESB estimula que 30% da água que abastece a capital paulista, cidade de São Paulo, é perdida debaixo da terra. Vazamentos. Que Ibitinga tem uma estimativa disso, porque tem que ter vazamento também, né? Devido ao tamanho que tem, ao tamanho não, a idade desses encanamentos todos aí, eu acredito que tem bastante perda aí no meio do caminho. Robson, isso tem e é um enfrentamento que tem que ser feito. Tem algum cálculo de quanto se perde? Tem. O plano de perdas que foi feito em setembro de 19, que calculou que nós temos mais de 20 mil hidrômetros para serem trocados, foi feito um levantamento na época, uma estimativa pela empresa que fez o levantamento, que nós temos 52% de perdas no município. Só que, vamos deixar claro aqui, não é que está se perdendo tudo isso embaixo da terra, como falou em São Paulo, com 30%. Esse 52%, por quê? Poder público não paga. Então, o que foi calculado? Eles mediram toda a água gerada e colocada no sistema e toda a água medida e faturada. 52%. Sim. Então, hoje nós temos... Era para ser o dobro, então, de arrecadação. Hoje nós não temos o poder público pagando. Hoje nós não temos
Templos religiosos, escolas, praças. Aposentados baixa renda, Aham. então é uma somatória. Então, nesse sentido, né, a gente tem feito aí todo esse trabalho para corrigir, mas hoje Bitinga 52%, né, da água gerada, né, colocada, disponível no sistema, ela não é medida, o SAI não recebe isso, não é que eu não estou falando que não recebe porque não pagou, não é, Sim. pessoas que estão deixando de pagar a conta, não é nem medido, porque o poder público não tem controle sobre Responsabilidade. isso, não tem pagamento, não tem medição, os templos religiosos e também idosos, né, de baixa renda. Então, nesse sentido, o que nós estamos colocando? Por isso, a questão da lei na Câmara, que a gente pede, né, para que seja feita essa cobrança do poder público também, para que a gente possa, inclusive, reduzir esse índice. 52% é um índice muito elevado. Hoje, o SAI poderia estar recebendo muito mais, pelo menos uma metade disso daí, 25 ponto percentual desses 52, que poderia estar entrando de receita no SAI, poderia estar ajudando, inclusive, a fazer uns investimentos tão necessários que a nossa autarquia precisa, né? Ô, Frausto, tá um cheiro maravilhoso aqui. Tá sentindo aí, né? Minha barriga aqui tá roncando de fome, William Marcos. Bom, estamos chegando 1h20 ali. Passou rápido, né, Ronaldo? Quando o programa é bom, passa rápido. Vou deixar para você convidar a população a prestar atenção na importância de se ter água, da importância de se ter o SAI em Bitinga, uma autarquia aí de toda a vida, enfim. Com dificuldades hoje, como você mesmo disse, criadas ao longo de muitos e muitos anos, porque não teve... Na verdade, hoje tem um gatilho, né? A gente tem que ter um gatilho. Deu inflação de 5%, tem que corrigir em 6%. Né? Isso teria que ser automático já e foi implantado agora, né? Eu deixo as considerações finais a você para falar o que você quiser aí. Bom, primeiro, Robson, agradecer você e mais uma vez o convite, a toda a equipe aqui que está participando diretamente, os que estão indiretamente atrás das câmeras, do som aqui, participando aí para que aconteça o programa hoje aí, tão bem acolhido aqui por vocês. Para a população, a gente faz esse apelo, né? Quem tiver alguma situação de dívida com o SAI, procura a autarquia, que nós com certeza vamos encontrar ali uma forma de renegociar. E é importante manter a sua conta em dia, porque com isso é que o SAI tem recursos para poder fazer os investimentos necessários. E reforço essa reflexão que nós estamos fazendo nesse dia e que vem sendo feita ao longo do ano passado também, pelo menos de julho para frente, que é a reflexão. Nós vamos ter coragem de fazer o que precisa ser feito como poder público para enfrentar esse problema como autarquia, ou nós vamos querer fazer a terceirização como Matão, como Jaú, Arialva, Novo Horizonte, Franca, que é um exemplo também de gestão, que passou para a Sabesp, entre outros, nós vamos passar para a iniciativa privada. Eu acho que é essa reflexão que nós temos que fazer como sociedade, e eu estou, né, pagando caro, até por essa transparência, como você bem falou no início do programa, pelas críticas, pelo pessoal que bate muito nas redes sociais, eu acho que por estar dando essa transparência. A imprensa que bate muito também. Mas não me arrependo, viu, Robson? Eu acho que tem que ser feito isso, essa discussão tem que ser levada. E muitas pessoas criticam porque não sabem da informação correta. Ele só não quer pagar mais pela água. E é um direito dele não pagar mais pela água. Ele quer pagar o mínimo possível, tá difícil. Agora, para a gente ter um bom serviço, infelizmente, isso tem um custo. E é esse custo que a gente está passando. Reforço, como autarquia não tem lucro. Você apenas precisa de dinheiro para investir. Se nós terceirizarmos, se nós privatizarmos, a empresa que vier aqui, seja ela qual for, ela vai visar lucro. Ela vai querer ganhar dinheiro com isso. Então é essa reflexão que nós precisamos fazer. Poder legislativo, poder executivo e sociedade. E eu estou à disposição. Toda e qualquer informação que precisar, vamos lá, eu faço a apresentação para quem quiser, não tem problema nenhum. Fiz para a Câmara, fiz para a promotoria, para a prefeita e para a equipe. Estou aqui prestando contas disso, na rádio, onde for necessário. Mas cada cidadão que quiser também ter acesso a essa informação, discutir, dar sugestões. Convide o Frausto para almoçar na tua casa. Convida que nós vamos lá fazer a apresentação. Não é, Ronaldo? Claro. Ô, Frausto, parabéns para você pelo seu aniversário. Essa semana nós estamos gravando aqui o programa. Hoje é dia 15 de fevereiro, né? Nessa semana também pessoas maravilhosas aí, doutor William, o doutor Walter, Walter Secan, todo mundo fazendo aniversário nessa semana. Eu quero Doutor deixar... William é dia 14 também, foi ontem. Foi ontem, junto comigo, meu aniversário dele é no mesmo dia. Nessa semana também. Enfim, eu quero deixar todos aqui os nossos parabéns aí, muitas felicidades a todos aqueles, né, Ronaldo, que estão fazendo aniversário nesta semana. Você faz aniversário quando, Edson Maia? Dezembro. Dezembro. Ó, E você, dezembro. William Marcos? Setembro. Beleza, eu faço em abril, Ronaldão? Dezembro também. Bom, Frausto, obrigado pela sua participação. Você é sempre bem-vindo aqui de casa. Tá bom?
Eu que agradeço, né? Um abraço aqui para todos aí que estão nos assistindo, nos vendo nesse Chique os momento. pratos, hein? Agradecer a nossa prefeita Cristina Arantes aí pelo desafio e pelo trabalho e a toda a população. De novo, à disposição para maiores esclarecimentos. Um grande abraço a todos. Gente, corta aqui nos pratos do William. Bonito, hein? Show de bola. Franz, obrigado. Tá aí, ó. Obrigado, William Marcos. Vou mostrar, cadê a câmera aqui? Peraí, sei onde é que fica aqui. Aí. Tá ali. Gente, obrigado. Foi mais um Sábado. Sábado que vem tem mais. Eu tenho o gesto exato, sei como eu devo andar. Eu aprendi nos filmes pra um dia usar um certo ar cruel de quem sabe o que quer. Eu E aí, tenho William? tudo que Show de eu bola, já pra cara. te impressionar. Luz e fim de tarde, meu rosto encontra luz. Não posso compreender, não faz nenhum efeito a minha aparição. Será que errei na mão? As coisas são mais fáceis na televisão. Mantenho passa, alguém me vê, nada acontece. Não sei porquê, se eu não perdi nenhum detalhe. Onde foi que eu errei? Ainda encontro a fórmula do amor. Programa Sábado com Robson de Rosa.